somente em caso de dano ao próprio disco. É ineficaz porque perderíamos tanto o sistema quanto dados e o próprio backup. Temos o segundo backup, seria numa mídia externa. Mídia externa, estamos a dizer, numa pendrive, estamos a dizer, num disco duro. Então teríamos o computador com os dados e o backup em um outro disco externo. Esta é uma situação. E temos backup em nuvens. Então, de forma sintética, simples, temos dois tipos de backup, em nuvem e local, que pode ser no disco externo ou no próprio computador, no próprio dispositivo do empresário, né, do utilizador. Agora, quanto às estratégias de backup, a NYM utiliza sobretudo três tipos de estratégias e que são adotadas de forma internacional. A mais conhecida, que é a estratégia 3-2-1, da qual já expliquei de forma simples, mas vou detalhar a partir de agora. O sistema de backup 3-2-1, o primeiro número, que é o 3, simboliza o número de backups que devemos ter. São 3 backups. Ou seja, tenho a minha folha de Excel Finanças. Essa folha de Excel deve ser replicada 3 vezes. Então, a minha folha de Excel vai ser copiada da pasta Finanças para a pasta Backup no meu computador. A primeira cópia. A segunda cópia vai ser essa mesma folha Finanças, copio para uma mídia externa, uma pendrive ou um disco duro. Então já temos 2 cópias. Criamos primeiro da pasta Finanças para a pasta Backup no mesmo computador. Depois tiramos do Backup para um disco externo. São 2 cópias. E a terceira cópia é a cópia da informação num disco externo que não esteja no mesmo espaço físico. Okay? Então, a estratégia 3-2-1 consiste em ter 3 cópias em 2 mídias diferentes e uma fora do mesmo espaço físico do utilizador. Ou seja, se a minha empresa é no Quilamba, eu vou ter uma cópia de segurança no meu computador, vou ter uma cópia de segurança no meu disco externo e vou ter uma cópia de segurança em Viana. Então, essa é a estratégia de backup mais segura. Por que devemos implementar esse tipo de estratégia? A primeira estratégia, que é a cópia do arquivo Finanças, da pasta Finanças para a pasta Backup no meu próprio computador, pronto, protege-me no caso de a primeira pasta, do primeiro ficheiro na pasta Finanças for corrompido. Aí eu não teria que ligar para alguém, não teria que buscar o meu disco. Tenho na outra pasta o arquivo Finanças, tiraria da pasta de backup e voltaria para a minha pasta original e continuaria a trabalhar. No caso do disco do meu computador falhar, danificar, pronto, consigo um outro computador, busco o meu disco externo onde tinha o backup e continuo a trabalhar com o meu arquivo. No caso, imaginemos de deixar o computador na empresa, com o disco externo na empresa, houver um assalto, houver um incêndio, perco o meu computador, perco o meu disco externo. Como é que fica a minha folha? Finanças. Tenho ainda uma cópia em Viana, fora do meu espaço físico. Então essa é a estratégia mais eficaz, mais utilizada em toda a parte do mundo. A responsabilidade pelos dados é sempre do gestor da empresa. Por quê? Se um fornecedor, imaginemos um fornecedor a um cliente fez o pagamento de algum serviço, de algum produto,
e esse produto não foi fornecido, o serviço não foi efetuado porque perdeu-se os dados do pagamento do cliente. O cliente não vai chamar a atenção à equipe de TI, vai chamar a atenção ao gestor. Okay? O cliente não vai processar a equipe de TI, o cliente vai processar a empresa e consequentemente, o gestor ou o empresário. Mas Portanto, aqui, desculpa interromper, temos uma questão, se o gestor não tomou iniciativa quanto a isso, a equipa de TI, como detentora do conhecimento da área, poderia também informar ou sugerir este sistema dentro da empresa, ou não? portanto, não estava a retirar a responsabilidade da equipe de TI. E estávamos a ver de onde começa a responsabilidade. Quem é a primeira pessoa a ser chamada? A primeira pessoa a ser chamada é o gestor. Se o gestor contratou a Inuayami para cuidar da sua infraestrutura de TI, então a responsabilidade foi subdelegada à equipe de TI, que deve implementar. Porém, volto novamente a chamar a atenção, inicialmente começa com o gestor, com o empresário. É como em uma casa. Se o pai ou a mãe não tomar iniciativa de trabalhar, conseguir dinheiro para colocar comida em casa, certamente os filhos não podem fazer. Certamente os filhos não vão poder comprar o pão da manhã, orientar alguém que compre o pão da manhã, porque o pai ou a mãe não decidiram que deve-se ter pão em casa. Okay? Só a posterior de o pai e a mãe decidirem que se deve ter, procurarem os mecanismos de como que se pode ter, só a posterior é que os pais chamam atenção aos filhos. Do mesmo jeito, o empresário, o empreendedor, o gestor deve ter consciência de que existe a necessidade de ter o backup, chama de backup. Depois, delega essa responsabilidade à equipe de TI. Porque quando algo falhar na empresa, primeiro a ser chamado a atenção é o gestor, pelo cliente. O cliente não vai querer conversar com a equipe de TI, vai querer conversar com o gestor. O gestor, posteriormente, aí sim, chamará a atenção à equipe de TI. Respondendo de forma direta, a responsabilidade pelo sistema de backup é do gestor, do empreendedor, do empresário, e, posteriormente, delega a mesma à equipe de TI. Muito bem, muito bem. Aqui falamos também, falando de riscos e consequências. Engenheiro Dionísio, se dados pessoais dentro de uma empresa são perdidos, isso afeta diretamente aquilo que é a reputação da empresa? Sim, totalmente. Totalmente. Gestor Nildo, imagina perderes o teu bilhete de identidade. Imagina perderes o teu bilhete de identidade e, consequentemente, quantos serviços ficarias privado? Okay? Ou até perderes a tua própria identidade e até na tua própria casa não conseguirias entrar. Temos espaços, temos cidades, condomínios, lugares que para entrar até na tua própria casa tens que apresentar o teu bilhete de identidade. Imagina se perdeste o teu bilhete de identidade. Temos um condomínio muito famoso que até para tu entrares no teu próprio condomínio tens que apresentar o bilhete. Se tu perdes, não tens acesso. Portanto, empresa que perde dados do cliente, dados do fornecedor, certamente afeta demasiado a sua reputação. É um risco muito enorme. Que é, primeiro, a reputação com o exterior e, posteriormente, internamente, a reputação também fica manchada. Certamente o Nildo não gostaria de trabalhar numa empresa que, segunda a quinta, o seu esforço para conseguir aquele ficheiro, aquela planilha, preenchendo a planilha semana toda, e na sexta-feira chega para a empresa e perdeu-se. Não encontra aquela planilha. Gestor de vendas que, durante a semana toda, foi conversando com os clientes e na sexta-feira chega aí e encontra que a sua planilha desapareceu. Certamente é uma situação muito complicada. Porém, toda empresa mancha a sua reputação com os clientes, com fornecedores
e até com funcionários internos se não tiver os mecanismos de backup bem definidos. Bem definidos. Em primeira instância, se não existir, poderá ser uma situação nova, poderá haver resistência por parte dos próprios gestores e depois por parte dos funcionários, mas a posterior se torna uma cultura. Eu vou contar uma experiência para os gestores terem uma ideia. Implementamos um sistema a uma empresa que não tinha essa cultura e nas primeiras 2 ou 3 semanas, sim, houve muita resistência. Mas quando o próprio gestor percebeu de que o sistema era importante e que ele deveria ser o primeiro a dar este passo, o sistema depois tornou-se cultural. Até agora, todo funcionário novo encontra essa dificuldade, passado 2 ou 3 dias, já está bem enquadrado do que deve ser feito para manter a informação segura. Porque hoje em dia é uma questão cultural, nem sequer é mais uma questão de custo, de esforço, de lembrar, é uma questão cultural. Muito bem, engenheiro Dionísio. O que eu gostaria também de saber quanto à recuperação de dados, é feita de forma automática ou tem que para fazer essa recuperação, ou seja, para, desculpa aqui, não é recuperação de dados, é o próprio backup, há um tempo de Bom, hoje em dia, a tendência do mundo moderno é automatizar os processos. E toda empresa que não consegue automatizar processos está fadado a maus resultados. Portanto, o mecanismo mais comum, tendo também em conta os recursos que a empresa dispõe, o backup é sempre feita de forma automática. Porém, se a empresa não dispõe de dispositivos, equipamentos suficientes para um backup automático, o manual também deve ser feito. Porém, o backup manual é meio que complicado, né? Complicado porque o funcionário poderá esquecer de efetuar esse backup. Daí a importância de ter uma equipe de IT bem coordenada para poder acompanhar esse processo. Então, a primeira linha de backup, o ideal é ter um backup automático e, sobretudo, que seja feito, esse backup deve ser feito num horário de pouca produção, muitas vezes de noite, enquanto ninguém está a trabalhar. Se for o caso de terem um servidor, o backup é feito no período noturno e, no caso de não terem dispositivos, equipamentos suficientes para que esse backup seja feito de forma automática, então ela é feita de forma manual, mas deve ser feita por uma equipa bem coordenada, sincronizada, para poder fazer esse tipo de operação. Porém, a Miami desenvolveu um software que permite que esse backup já não seja, que essa sincronização da equipe, melhor, não seja não seja um empecilho, não seja dificultosa, né? Tanto para a equipe como para o trabalhador. Nós temos um sistema que denominamos como um SGA, que permite com que, em apenas uma ligação, lembremos ao funcionário, lembremos ao gestor que deve ser feito o backup. Pronto, se quiserem saber mais do sistema, convido o empresário, convido ao empreendedor a entrar em contato com a Miami para saber mais desse sistema que criamos, que desenvolvemos, para permitir esse backup manual, mas que seja mais segura do que normalmente é. O que acontece quando o backup manual é esquecemos. O funcionário esquece, o utilizador do equipamento esquece-se de fazer o backup, ou simplesmente começa a ignorar, passado algum tempo, começa a ignorar de fazer o backup.
Então, temos um mecanismo criado, um mecanismo próprio, para que esse tipo de situação não aconteça. Caso a empresa não tenha dispositivos suficientes para um backup automático. O engenheiro falou sobre equipamentos adequados para fazer o backup automático. Poderias explicar assim de forma clara para que quem está nos ouvindo saiba quais equipamentos devem esta empresa? Um equipamento muito essencial que toda empresa, independentemente do tamanho, deve ter é um servidor. Servidor porque o mesmo centraliza toda a informação num único sítio, né, que é o próprio computador, que é o próprio servidor, e disponibiliza a mesma informação também para todo mundo. Então, se tivermos um servidor na empresa, no qual todo funcionário, toda empresa deposita as suas informações, o servidor tem mecanismos próprios para fazer o backup. Então, esse backup pode ser agendado no horário que o próprio servidor passa a fazer esse backup de forma automática e a equipe de TI vai supervisionando se não há falha, se não foi desconfigurado o automatismo desse mesmo backup. Embora seja automático, mas a equipe de TI tem a responsabilidade de verificar que de fato o servidor está a cumprir com o mecanismo desenhado. Okay? Então, esse é o primeiro. Segundo, se não tivermos um servidor físico local na empresa, o servidor na nuvem, né? Que todos têm a password, todos têm o endereço e coloca-se as pastas, né, no qual os funcionários devem colocar suas informações e de forma automática esse backup é feito. Um exemplo muito simples seria o OneDrive, né? O OneDrive, que a gente tem a pasta do OneDrive no nosso computador, temos as credenciais bem inseridas no computador e sempre que formos colocar alguma informação no nosso computador local para a nossa pasta do OneDrive no computador, essa informação é copiada. Então, de forma automática, esse backup é feito. Então, quando se diz backup automático, os dois equipamentos essenciais que deve haver é um servidor local ou um servidor remoto. Ok? Falou também sobre um sistema desenvolvido aqui pela empresa denominado SGA. Assim, a pessoa às vezes precisa do produto, mas não tem noção que precisa do produto. Então, eu gostaria que o engenheiro Dionísio falasse mais um pouco sobre esse sistema desenvolvido por vocês, né, pela empresa aí no Miami. Como é que ele funciona? Qual é o impacto que o sistema trouxe para a empresa aí no Miami? De que forma está a dinamizar o trabalho da empresa aí no Miami? A Inuiami é uma empresa de prestação de serviços a nível de manutenção predial, mas também tem a sua força a nível da tecnologia da informação, do qual eu faço parte. E no departamento de tecnologia da informação, para além dos cuidados que nós temos com os equipamentos físicos, a nível físico do que é a informática, dizemos os hardware, também temos o lado do software, o lado digital. Nesse lado do software, disponibilizamos softwares para as empresas. Softwares desenvolvidos por terceiros, como é o caso do sistema operativo, do Office, que a Inuiami também disponibiliza para os seus clientes. Porém, também desenvolvemos sistemas à medida. Mas à medida em que o cliente solicita o que pretende, o que quer, e a equipe da Inuiami desenvolve o software pretendido. E um dos softwares solicitado para a Inuiami é exatamente o SGA, Sistema de Gestão de Arquivos. O Sistema de Gestão de Arquivos permite com que tenhamos um servidor digital e que todas as funções que um servidor
local teríamos um servidor nas nuvens, no qual pagaríamos para hospedar os nossos dados. Temos um sistema que nos permite a nós mesmos guardar as nossas próprias informações. E essas próprias informações depois são compartilhadas com aquelas pessoas que devem ter acesso a essas informações. Okay? Então, esse sistema, para além desta funcionalidade que estou aqui a compartilhar convosco, tem a sua componente de backup. Pronto, mas esse é um sistema desenvolvido por uma empresa que solicitou, então não podemos dar todos os detalhes, mas um dos detalhes foi esse. Okay? Se quiserem ter mais detalhes ou se pretendem ter um sistema semelhante, entrem em contato conosco para desenharmos o sistema à medida da empresa do Caio empreendedor, do Caio empresário, e poderá ter os benefícios que aqui nós levantamos. Ter o teu próprio sistema, a tua própria gestão desenvolvida para a sua empresa, à medida da sua própria empresa e com as funcionalidades que deseja. E um dos sistemas que a empresa desejava é isso, era ter acesso à sua informação quando e onde quiser, sem muito gasto, sem ter um servidor físico, sem ter que contratar um servidor nas nuvens, mas que o sistema permitisse o melhor dos dois, um servidor físico e um servidor nas nuvens. Nas nuvens, porque é acessado em qualquer local, e o físico porque tem o melhor controle de onde estão os dados. Então nós juntamos o melhor dos dois e fornecemos para a empresa que solicitou esse sistema CGA. Já agora, falando sobre o armazenamento físico, tem vantagens e desvantagens. Qual seria a forma mais viável para fazer o backup? Na nuvem ou em armazenamento físico? Pronto, hoje em dia nós procuramos aquele que nos oferece melhor benefício, melhor custo-benefício. Então, o melhor para a empresa em Miami poderá não ser o melhor para uma outra empresa. Okay? Então, o backup local poderá não ser melhor para a Miami, poderá ser melhor para uma outra empresa. Então, dizer o que é melhor para uma ou para outra é fazer a relação custo-benefício. Porque imaginemos que tenhamos todo o nosso sistema. E acredito que muitos empresários, empreendedores estão ali a dizer: não, o melhor seria nas nuvens por conta das vantagens. Sim, tudo bem. Se calhar o melhor seria nas nuvens, mas suponhamos que a nossa empresa esteja numa zona em que a internet é muito fraca. E nós temos todo o backup na nuvem. Então, como é que fica no caso de perca de dados? Né? Perdi meu computador ficou danificado, agora tenho um novo computador e preciso daquela informação que está na nuvem. E na nossa localidade a internet é muito fraca. Então o backup deixa de ser eficaz, porque o conceito de backup e o sistema de backup está bem implementado quando, em caso de desastre, em menos de 30 minutos conseguimos recuperar toda a informação. Se em menos de 30 minutos não for recuperada a informação, o nosso sistema de backup está a falhar. Não é aceitável em termos informáticos. Em caso de falha, nós devemos conseguir recuperar a totalidade dos dados, das informações, em menos de 30 minutos. Se passar esse tempo, então o sistema de backup está a falhar. Então, quando dizemos, ou quando pensarmos que o melhor sistema de backup é sistema em nuvem, devemos ver o custo depois o benefício, né? Porque se eu tenho o meu backup todo na nuvem e em caso de falha eu tenho que esperar 3 dias, 2 dias, 4 horas para que as informações sejam recuperadas, o nosso sistema está a falhar. Então esse backup não é o melhor para nós. Então, quer dizer que o backup na nuvem, a maior desvantagem é também a velocidade da internet da localidade da empresa, certo? Sem dúvida. Esse é o principal
é a principal desvantagem. Poderíamos também levantar outras situações que levariam com que esse backup em nuvens não fosse melhor. Né? Para além da questão das nuvens, tem a questão das credenciais. Se eu perco as credenciais de acesso, como é que eu faço para recuperar? E nós não temos informação de onde está a nossa informação realmente, porque se damos uma pesquisa pela internet, vamos ver que a Google, que a Amazon já foram invadidas, que dados de clientes já foram vazados. Então temos esse risco também, existe esse risco. Embora seja o risco mais difícil, mas também acontece. Uma das desvantagens é não saber onde estão os nossos dados. Okay? Em qual servidor está a ser armazenado. Porque a questão da nuvem, por detrás da nuvem, são mesmo servidores físicos. E também estão a funcionar. Okay? Estão a funcionar. Se esses servidores forem hackeados, os nossos dados são vazados. É bem difícil, porque existe uma equipe bem competente a trabalhar para que não aconteça. Mas, se pesquisarmos, vamos encontrar que já aconteceram sim, que empresas, sobretudo fora do nosso país, na Europa, nas Américas, já processaram as empresas de proteção de dados, as empresas de armazenamento em nuvem, por terem vazado as suas informações. Vazado e até perdido as suas informações. Então há muito risco quanto ao incremento da informação. Sim, mas nós estamos a desincentivar. Em comparação com o local, aparentemente é o melhor. Mas o melhor, dizemos que o melhor é aquele que atende à tua necessidade. Então, o melhor para qualquer empresa, para qualquer pessoa, é aquele que atende melhor às nossas necessidades. Para que eu ter um computador da última geração, se o que eu preciso é apenas abrir uma planilha de Excel. Ou eu poderia ter um computador de um Core i3. Abre minha planilha, na minha velocidade, na velocidade com que eu trabalho, na velocidade com que os clientes solicitam. Então não preciso de ter o melhor computador do mundo, porque este computador atende às minhas necessidades. Deixasse um conselho para aqueles que estão nos ouvir, para aqueles que estão do outro lado, quanto a este tema, backup e recuperação de dados. Gostaria de, antes de terminarmos a nossa live, de chamar a atenção, deixar um conselho, um forte conselho aos empresários, aos empreendedores, aos gestores de empresas, de departamentos, que todo sistema de backup projetado para nós é para a nossa própria segurança. Se fosse decretado por lei e é obrigatório, acredito que até aquela empresa que só tem 2 funcionários teria esse sistema implementado, porque é um sistema crítico para a empresa. Se perdermos os dados, o histórico do que foi feito hoje, amanhã poderemos ter muito prejuízo. E qualquer gasto que é feito para nos protegermos não é gasto, é um investimento, é uma preparação para o que está a vir depois. Do mesmo jeito que o seguro automóvel é obrigatório, devemos olhar para o sistema de backup do mesmo jeito. É o nosso seguro de empresa. O backup é o seguro de empresa. Porque se perdemos os nossos dados, podemos fechar nossa empresa. Então, protejam o que é mais importante para vocês. E ter uma equipa eficiente para efetuar esse serviço, melhor que a NYAM, não conseguimos mencionar. Chegamos ao final do nosso debate e fica claro que o backup ou seja, o backup e a recuperação de dados não são apenas questões técnicas, mas decisões informação significa proteger o próprio negócio. Estar a recuperação e adotar boas práticas